Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Vasco que mandou o Álvaro Pacheco embora, né? O Pedrinho. Tem uma possibilidade aí do Ramon Dias vir assumir o time do Vasco, mas não tem nada certo ainda, né? Vocês gostariam de ver o Ramon Dias novamente, né, treinando o time do Vasco, né? Ou não? E assim como o Denilson falou, né? O Vasco não pode errar dessa vez. Dessa vez o Vasco tem que ser cirúrgico na escolha do seu treinador. Senão vai pagar um preço enorme, tá? O Vasco já está pagando um preço de ter mandado o Ramon Dias embora. Contratou um novo treinador, não deu certo. 4 jogos, 4 derrotas, não deu certo, tá? Errou bastante. E agora o Vasco tem que ser muito cirúrgico na sua nova escolha para treinador do time. E vocês, quem vocês gostariam de ver treinando o time do Vasco? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui! O Vasco anunciou oficialmente a demissão do técnico português Álvaro Pacheco após 4 jogos e nenhuma vitória. A gente vai conferir os detalhes e na volta o Pedrosa vai falar. Com um clima insustentável nos bastidores, o Vasco anunciou a demissão do técnico Álvaro Pacheco e sua comissão técnica na noite de quinta. Em apenas um mês no Cruz Maltino, foram 4 partidas com 3 derrotas, contando a goleada do Flamengo e um empate. Álvaro Pacheco é o segundo técnico com passagem mais curta no Vasco e o primeiro a sair sem vitória. O português perde apenas para Celso Roth, que em 2010 ficou 26 dias no comando do clube. O treinador tinha contrato vigente até o fim deste ano. Além dos números ruins, Álvaro Pacheco não convenceu o torcedor vascaíno nas entrevistas e nas escalações. Além do técnico, o diretor executivo Pedro Martins também deixou o cargo. A chegada ao Rio foi com cobrança da torcida no aeroporto do Galeão. A comissão saiu em um ônibus descaracterizado para despistar os manifestantes. Torcedores também protestaram em frente a um condomínio na Barra da Tijuca, onde moram alguns jogadores do elenco. Eles chegaram a discutir com Rossi quando ele estava dentro do carro. A polícia militar precisou ser acionada para evitar o tumulto. Em meio à turbulência no Vasco, Pedrinho terá que assumir a rédea nas negociações por um novo treinador. Ele já deu início aos contatos e não deseja perder tempo. O Vasco busca outros nomes no mercado e um retorno de Ramon e Emiliano Dias não está descartado. Sem Álvaro Pacheco, o Vasco será comandado pelo interino Rafael Paiva contra o São Paulo em São Januário. Na zona de rebaixamento, com apenas 7 pontos, o que a torcida mais espera é que o fantasma do ano passado fique para trás e que o time finalmente comece a tomar novos rumos na temporada. Aí lembra daquela sugestão de enquete que eu dei? Qual? Quem iria cair primeiro, o Diniz ou o futuro treinador do Vasco? Caiu o futuro treinador do Vasco. Álvaro Pacheco. Bizarro isso. Mereceu. Mereceu? Mereceu. Põe na tela aqui os números do Álvaro Pacheco. Eu quero que você fale, Pedrosa, sobre essa situação. A gente falou muito ontem aqui sobre a opinião. Eu achava que ele deveria ser demitido, você também. E o Venê, que vive numa outra década de performance esportiva no time dele, disse que queria que ficasse o Álvaro Pacheco. Não, eu preciso ser coerente com o meu discurso de profissionalização então tá aí, no futebol. Olha aí, ó. É verdade isso? O quê? Isso é verdade? Oxi, sabe que eu tava falando dele ontem com o meu sogro? O Jair Ventura caiu Eu no tava Atlético, falando isso no Atlético ontem com o meu Goianiense. sogro. Eu falei pra ele assim, um cara que cairia bem pra esse momento agora do Vasco seria o Jair Ventura. Por quê? O Jair, ele é um cara muito agregador, paizão, tem uma sala, conversa com o jogador, chama, tal. Sabe da questão carioca, porque ele é daqui, entende o tamanho do Vasco, o tamanho dos confrontos e tudo mais. E ele é um cara que tem aquele jogo ali, ó. Ele entende que ele tem aquele elenco, ele pega aquele elenco, monta aquele time bem fechadinho e vambora. Terminar a temporada, ó, no desespero ou não, vamos seguir. Eu gosto do trabalho do Jair, sabe? Mas eu também sou um pouco suspeita para falar, que eu adoro a família do Jair, o trabalho do Jair, a história do Jair como profissional. Pedrosa vai falar, vamos lá, o Álvaro Pacheco no comando do Vasco. Perdeu de 6-1 pro Flamengo, perdeu de 2-0 pro Palmeiras, empatou com o Cruzeiro, esse jogo aqui em São Januário, tá, gente? E 2-0 pro Juventude. E aí tudo aí faz muito sentido, talvez, pro caminho que ele trilhou, que foi um caminho muito curto, Pedrosa. E agora? O que vai acontecer?
Você fica com esse telefone aí e acha que todo mundo também tá ligando. Não, e não. tem que falar as coisas. Eu vou falar agora. A apuração que eu tive nessa manhã, eu já sabia que isso ia acontecer desde do jogo contra o Juventude após o jogo. Não sabia que o Pedro Martins ia sair, foi uma surpresa pra mim ele ter pedido pra sair. Ele pediu? Ele pediu, o Vene trouxe a informação que ele não concordou com a demissão. Então, se ele não concordou e se sentiu enfraquecido, eu acho até que é natural isso acontecer. Mas o Pedro também é um garoto novo, é um cara que chegou agora no Vasco e talvez ele não tenha o entendimento dessa panela de pressão. Foi o que eu falei aqui, o mundo ideal era que isso não acontecesse, mas o mundo real é outro. O mundo real é que o Vasco está numa situação extremamente precária. Então a informação que eu recebi nessa manhã é de que o Pedrinho vem estudando alguns nomes, tem o Ramon Dias como uma opção, tem como o Ramon Dias como uma opção, mas o Ramon ganhava um alto salário quando o Vasco era administrado pela 777, um dos maiores salários em relação a técnicos no Brasil. E aí o Ramon, junto com o Emiliano e a comissão toda, que ainda tem contrato com o Vasco da Gama, que ainda tem um imbróglio da questão da rescisão, e eles, repito, não colocaram o Vasco na justiça por respeito ao Pedrinho, o Ramon teria que aceitar uma redução salarial. Por quê? O Vasco vai ter que arcar com a multa do Álvaro Pacheco, num pagamento aí até o final do ano, cerca de 4 milhões de reais. Então é mais uma despesa para o grupo. Então, para você pagar multa de Álvaro Pacheco e pagar também Ramon Dias com o salário anterior, fica difícil financeiramente para o Vasco. Então teria que aceitar uma redução. É muito importante a gente frisar uma situação que muita gente tem falado assim, tem contrato, então o Vasco está pagando? Não, tem 2 meses que ninguém da comissão técnica do Emiliano Dias recebe, do Ramon Dias, recebe salário, inclusive até alguns acordos que é muito natural no futebol. Quando o cara vem, aí o clube paga o aluguel, o clube paga a escola, isso acontece naturalmente. Isso também não está sendo cumprido. Então é muito importante a gente deixar isso claro, de que eles não estão recebendo. O Emiliano e o Ramon não estão recebendo do Vasco da Gama. Então seria outra composição a se fazer, porém, como eu já falei aqui algumas vezes desde a semana passada, por eles voltam. Claro. Eu não sei se você tem essa informação, mas se eles tiverem que voltar com uma redução talvez salarial, eles vão aceitar? Isso eu não tenho como te cravar, Fernanda, porque eu não sei o que o Vasco vai oferecer pra eles. Imagina a metade do salário. Perfeito. Aí é cada um com o seu cada um. Mas se tiver uma coisinha, eles estão dispostos a escutar? Pelo que eu pude ouvir, conversando com pessoas ligadas a eles, vamos sentar e conversar. Eu estou esperando me ligarem. Perfeito. Estou esperando me ligarem. Agora, tem outras opções que o Pedrinho também estuda em caso de não dar certo com o Ramon. Quais são? Por exemplo, obviamente, Fernanda, é impossível não pensar no Jair Ventura no momento que o Vasco está vivendo hoje em dia. Eu gosto muito do Jair. E o entendimento da diretoria do Vasco hoje precisamos reforçar a nossa marcação. Precisamos reforçar o nosso meio-campo, reforçar a nossa defesa, porque, repito, antes do Vasco começar a ganhar, o Vasco tem que parar de perder. O Vasco é o time que tem menos 14 de saldo no Campeonato Brasileiro. Isso é um completo absurdo. Então, tem esse pensamento na diretoria. Algumas opções estão na mesa, porém, nesse momento, o entendimento que eu tenho, até porque eu até trouxe isso no podcast que eu fui ontem do Futebolaço, um abraço pro Dieguinho, o Pedrinho, junto com o Felipe, conversaram com algumas lideranças do elenco e essas lideranças externaram as suas opiniões e uma dessas lideranças, que era o Verratti, disse que seria favorável à volta do Ramon e do Emiliano Dias. Então, essa é a informação que eu tenho hoje. Não tem, pelo menos até eu entrar no programa aqui ao vivo, não tinha tido nenhum contato direto do Vasco com essa comissão técnica, mas eu acredito que isso vai acontecer. Pelo menos para ter a conversa. Vocês aceitam a redução? E aí, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. E sabe o que pode ser importante também essa conversa? Mesmo que seja o final, apertar a mão e falar, irmão, então não dá para mim, não dá para você. E aí aquela questão judicial que ajustar o Ramon os pontos. Poderia avançar com o Emiliano, poderia recuar e pensar, por vocês eu tô... Isso já tá acontecendo, que você falou, né? Já tá acontecendo, assim, porque o Vene trouxe essa informação, os advogados estavam com a papelada pronta para entrar na justiça. Só não entraram por pedir. O papel tá pronto. O papel tá pronto. Só não entraram por respeito ao Pedrinho, ao Vasco da Gama, para não onerar o clube, porque o problema do Ramon e do Emiliano sempre foram com a 777. Foi com o Lúcio Barbosa, não com o Pedrinho. Muito bem, olha aqui, a gente vai fazer isso aqui agora? Olha, Pedrosa, depois eu quero saber a sua opinião, Vini Casagrande, sobre isso tudo isso. Sobre o quê? O que você tá rindo? Sobre o quê? Isso aí que você vai falar agora? Não, isso aí é outra coisa, não é? É isso aí, eu achei que fosse outra coisa. Torcedores de uma organizada do Vasco protestaram na porta de condomínios onde moram os jogadores. A gente sabe que tem os condomínios que
que alguns jogadores moram, e tem vários no mesmo condomínio. Era um protesto no aeroporto, o primeiro plano era um protesto no aeroporto do Galeão durante o desembarque da equipe Vene Casagrande. Sempre esse assunto por aqui. O que você achou sobre isso? Vamos ouvir um pouquinho, só pra gente entender o que aconteceu? Cadê? Sobe o som. Desce aí, irmão, desce aí. Acabou o papo. Não, para aí, papo reto. Não, desce aí. Vai, Felipe. Bom, vocês Já conhecem, sei a sua opinião, mas vocês tem que falar sabem, de novo. é isso, para a audiência rotativa, É para isso. quem não ouviu anteriormente em outros programas, a gente já debateu muito sobre isso, sou totalmente contra esse tipo de postura, seja na porta do CT, seja em aeroporto, seja na porta do condomínio onde o jogador mora, o que é mais absurdo ainda, a verdade é essa, tem um vídeo que está viralizando de torcedores tentando invadir o condomínio, não sei como eles entraram no condomínio, então assim, é assustador, tendo em vista até que o jogador que eles estão abordando, que é o Rossi, que é um vascaíno, declarado. É óbvio que o cara não quer passar, nenhum jogador quer passar pelo que os jogadores do Vasco estão passando, ainda mais o Rossi. Mas eu acho isso aí lamentável, isso aí só piora a imagem do Vasco, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Por exemplo, algum jogador que estava pensando em vir para o Vasco nessa janela de transferência, pode deixar de vir por conta de atos como esse aí, e ir para um outro clube. Vou dar um exemplo aqui, o Cuiabá, por exemplo, que está brigando também na parte de baixo. O jogador pode preferir ir para o Cuiabá ao invés de vir para o Vasco da Gama. Eu sou totalmente contra isso aí, acho lamentável, inclusive força aos jogadores, porque você passar por isso é extremamente constrangedor. Ele fica ali impotente, ele não pode fazer nada. Intimidador, na verdade. Assim, é um absurdo. E a torcida organizada ainda bota o arroba da torcida para viralizar o vídeo com o arroba da torcida. Então, enfim, eu lamento tudo isso aí. Vocês sabem que a gente sempre briga aqui, eu e o Pedrosa com o Vene, em relação a esse assunto. A gente que é torcedor, o Vene também, obviamente, do Flamengo, a gente cansa de algumas situações e fases do nosso time e a gente entende que, às vezes, o torcedor precisa externar e precisa conversar, ir lá, trocar uma ideia com o jogador. E eu sempre falo, eu acho que uma coisa marcada, ou uma coisa no clube, ou até um protesto pacífico ali numa porta de aeroporto, bacana. Igual o Fluminense fez, a torcida do Flu fez recentemente. Nem pichou, eles Nem botaram pichou. papel no muro e tal, e no poste. Agora, ir na porta da casa do cara, tentar invadir a casa do cara, aí eu já não gosto. Eu não sei a sua opinião, Pedrosa. Concordo plenamente. Aí eu já não tô concordando. Existe uma diferença gritante entre o protesto, que a gente até teve aqui a discussão. Na porta do clube. Que é completamente diferente, que foi feito por torcedores que não são organizados em relação ao que aconteceu com o Rossi. Mandar o cara sair do carro, vai fazer o que com o cara? Vai bater no Rossi? Vai quebrar ele? Eu acho isso completo absurdo. Você chegar na porta do condomínio, cobrar também. Na casa acho da absurdo. pessoa, imagina, a família mora ali dentro. Isso tudo eu acho absurdo, mas é sempre bom a gente frisar. É diferente o protesto que aconteceu dessa forma aí e o protesto que a gente discutiu aqui do outro dia. O outro protesto foi feito por torcedores que falaram pacificamente com os jogadores na porta do CT. Isso aí, pra mim, eu acho um abuso absurdo. Não vou dizer força, mas acho minha solidariedade aqui aos atletas que passaram por isso. E bem ou mal, quando você está falando de um protesto que é feito na porta do clube, ali o clube tem o staff, tem os seguranças, eles podem se sentir até às vezes muito expostos, mas eles estão na circulação do trabalho. Agora, na porta da casa, com a família, olha, isso aqui eu não gosto. A torcida sabe, Pedrosa também, a gente sempre, é isso aí, a gente É a tá forma que se cansada, cobra também, né? Exatamente. Parar e desce do carro. É completamente diferente de, pô, Mitinha, você deixou o Pedro passar na tua frente. Isso. É bem diferente. Tô contigo. Vasco da Gama, que após apenas 4 jogos demitiu o Álvaro Pacheco e todo mundo vai lembrar da passagem dele pela goleada de 6-1 do Flamengo no Vasco. Ai, Vasco, que enfrenta o seu São Paulo. Aí não, São Paulo. Durou menos de um mês a passagem de Álvaro Pacheco pelo Vasco da Gama. O treinador português foi demitido nesta quinta-feira após a chegada da delegação vascaína no Rio de Janeiro. A derrota para o Juventude por 2-0 na última rodada foi a gota d'água para a direção cruzmaltina. E também para os torcedores. Não à toa, os muros de São Januário foram pichados logo após a partida. Os jogadores foram recebidos sob forte protesto da torcida vascaína. E entre eles, o atacante Rossi, que foi abordado em frente a um condomínio pela maior torcida organizada do Vasco. Desce aí, irmão, desce aí. Acabou o papo. Os números de Álvaro Pacheco são abaixo da crítica.
Foram apenas 4 jogos, é verdade, mas ele não conquistou nenhuma vitória à frente do Cruz Maltino. Foram 3 derrotas e 1 empate. Além disso, o Vasco cedeu 74 finalizações aos seus adversários neste recorte. Sofreu 10 gols e marcou apenas uma vez. Quem não conhece o futebol brasileiro, não conhece o mercado nacional, os jogadores, a dimensão do Vasco, acho que falta bastante vivência. Tá perdido, não sabe fazer substituição, as substituições sem cabimento nenhum que ele faz. Na 17ª colocação, com apenas 7 pontos, o Vasco vem quebrando recordes negativos na temporada. Desde a sua primeira participação em campeonatos brasileiros, em 1959, esta é a primeira vez que o Gigante da Colina perde 7 dos 10 primeiros jogos nessa competição. O próximo desafio do Vasco será no sábado, quando recebe o São Paulo em São Januário. Caso não tenha definido um novo comandante até lá, Rafael Paiva deve ser o escolhido para comandar o time à beira do campo. Fala-se no retorno do Ramon Dias. Que coisa desorganizada, para não dizer outro termo. Loirão, surpresa nenhuma, né? Futebol brasileiro, essa questão da gestão é uma gestão bem confusa. Agora que o Pedrinho, né, tá começando a colocar ali as ideias dele, o planejamento dele, porque até então a SAF que tomava conta, nessa gestão de Ramon Dias, era a SAF que tomava conta, o Pedrinho não tinha poder de decisão. Aparentemente agora o Pedrinho está com a palavra, está com a caneta, está com o poder de decisão. Fez um trabalho interessante, salvou o Vasco do rebaixamento. Parecia que o relacionamento do Ramon Dias, junto com seu filho, era um relacionamento muito saudável com os jogadores. E o Vasco não pode errar nessa escolha de treinador, porque já errou agora com o Pacheco e viu no que deu. E o Vasco com o Álvaro Pacheco. Gente, desculpa a risada, é porque a reação foi realmente... Tá rindo, mas é de nervoso. Não, é porque eu tava reclamando e às vezes é bom colocar em perspectiva, né? 4 jogos, nenhuma vitória, 1 empate, 3 derrotas, 8% de aproveitamento. Foi de boinas. A SAF está quebrada. Então tem gente preocupada com o aporte, a SAF está quebrada. E eu já sabia que isso ia acontecer muito antes, por isso que nós tivemos que fazer intervenção com a liminar. A SAF foi criada justamente para ela dar estabilidade através de uma empresa que seja saudável financeiramente e que passe saúde financeira para o clube. E isso não aconteceu. É um momento em que não vamos fugir, é um momento complicado, é um momento que nós não gostávamos, mas temos é que continuar a trabalhar e focado naquilo que nós controlamos, que é trabalhar, e sermos capazes de estarmos mais preparados no próximo jogo. Eu não posso desistir nem duvidar daquilo que são as minhas capacidades, daquilo que trago e que vou fazer aqui com o Vasco. Depois de 4 partidas com 3 derrotas e 1 empate, Álvaro Pacheco não é mais o treinador do Gigante da Colina. Bom, se eu já estava bravo no debate do Galo, no do Vasco, eu vou virar a raiva do Divertidamente. Vamos com o Rafa, direto do Rio de Janeiro, então, trazendo, enfim, esse momento... É que falar momento turbulento do Vasco parece que a gente está em looping, né? Mas então dessa roda de loucura... Segundo episódio, mais um episódio dessa série que parece que tem o mesmo enredo, Rafa. Exatamente, Mari, Bruno, Mari e Donan, é uma história repetida, né? Parece que o Vasco não sai desse looping e a associação constante entre a instituição e a crise no futebol é uma coisa inevitável, né? Álvaro Pacheco, que foi o segundo técnico com menos jogos no comando do Vasco no século XXI.
menos dias, na verdade, né? Menos jogos, né? 4 partidas, e o segundo com menos dias. Só perde para o Celso Rotti, em 2010, que ficou 26 dias, ele completou 30 como técnico do Vasco. Uma das razões pelas quais o Pedro Martins vai continuar mais algum tempo trabalhando no Vasco, diretor executivo, é exatamente resolver essa equação envolvendo o pagamento do que o Álvaro Pacheco tem direito a receber, algo em torno de 6 milhões de reais, que seria o equivalente aos salários dele até o final deste ano. E uma outra situação que justifica a permanência do dirigente envolve o Felipe Coutinho, jogador que está há algum tempo conversando com o Pedrinho para poder alinhar uma volta ao Vasco da Gama, clube que o revelou, e as situações, apesar desse momento ruim do Vasco em campo, elas estão caminhando no viés bem positivo, e há uma grande expectativa aqui no Vasco que a qualquer momento o Pedrinho possa anunciar a chegada do Felipe Coutinho. O time vai ser comandado amanhã na partida contra o São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, pelo Rafael Paiva, que é o técnico do Sub-20, mais uma vez atuando como interino. O jogo será aqui em São Januário, às 9h30 da noite, e ainda tem ingressos à venda. O torcedor do Vasco não está efetivamente mobilizado para essa partida. E uma outra informação, a Polícia Militar, o Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, o BEP, hoje pela manhã, ele liberou a utilização de São Januário para um clássico carioca no Campeonato Brasileiro. O jogo entre Vasco e Botafogo marcado para o sábado, dia 29, em princípio às 7h da noite. Havia a possibilidade dessa partida ser transferida para Brasília. O Vasco é o mandante, mas com essa autorização, hoje à tarde, o clube deve encaminhar à CBF um ofício que confirma a realização de Vasco e Botafogo aqui em São Januário, meus amigos. Ô Rafa, você volta já para a gente ter exatamente uma conversa sobre esse Z4 do Campeonato Brasileiro, tá? Eu quero ouvi-los. Ontem a gente conversou, né, Mari, sobre a situação do Álvaro. Eu vou passar primeiro, então, pro Donan, que não estava aqui, sobre essa demissão e se era... Enfim, o tempo é muito curto, mas era inevitável, era o caminho a ser tomado. O recado pro mercado é o pior possível, né? Você contrata um técnico, tira o Álvaro Pacheco depois do melhor trabalho da carreira dele, em Portugal, Vitória de Guimarães, traz esse técnico e, após 4 jogos, ele é demitido. O recado é o pior possível, mas eu acho que era o único caminho a ser seguido. Porque ele foi um técnico que veio de Portugal para o Brasil e caiu no lugar errado. Ele estava inserido no pior contexto possível, né? Num cenário muito complicado que puxa não só técnico para baixo, mas jogador para baixo, a instituição para baixo, né? Há mais de 23 anos. É uma zona, amadorismo, né, um cenário de muitas incertezas na parte financeira, do ponto de vista do comando do clube. E a gente olhando no campo, depois daquele 6-1, já seria muito difícil uma recuperação. Um poder de reação. Uma estreia como aquela. Para mim, a pior derrota em um jogo, que eu digo, da história do Vasco. Estou falando sobre rebaixamento. Um jogo contra o seu principal rival, um 6-1 ficou até barato. E a gente vê um time que vem piorando no rendimento. Era um time que estava desorganizado, uma defesa exposta, um meio-campo sem pegada, sem proteção, principalmente na entrada da grande área com bola. Um jogo muito pobre, sim, um elenco muito limitado, mas um jogo que você não viu que não avançava. E eu não consegui ver uma construção de vínculo do Álvaro com um grupo de jogadores. Então, a partir disso, o Pedrinho, que não o contratou, detectou que seria o melhor a ruptura. O recado é o pior possível, mostra muito a zona que o Vasco se enfiou, mas agora tem que se encontrar soluções. E o Pedrinho vai ter muito trabalho pela frente, porque é a parte financeira, a parte administrativa, é um clube que está sem diversos profissionais importantes, né, que não estão mais no cargo. Não tem CEO, não tem CFO, não tem agora o diretor... técnico. Não tem técnico. Agora o Pedro Martins saindo de uma função para outra. Reconstruir, né, o departamento. E aí, quando tudo tá bagunçado, Mari, você, mesmo que o trabalho que seja ali para achar alguma solução, você piora tudo. Então o Álvaro veio, ficou um mês, 6 milhões para pagar a multa do cara. E aí não adiantou de nada, nem no campo, nem financeiramente. O Pedrinho, nesse momento agora, ele tá tentando desfazer toda uma bagunça que a SAF fez com o Vasco. Assim, e não que eu estou incluindo o Álvaro nessa, tá? No sentido da pessoa do Álvaro, enfim. Mas será que seria a escolha, né? Do Pedrinho, provavelmente, o Álvaro? Ou a SAF muito desconectada com a realidade do Vasco. Será que ela buscaria alguém que
entenderia o momento, que entenderia o que precisava ser feito, que entende de futebol brasileiro, ou pelo menos ali tem alguma noção do que acontece aqui, do que acontece com o Vasco, do que o Vasco precisa, do que o Vasco passou no ano passado. Então, assim, eu acho que o Vasco ele ainda sofre muito por conta dessas decisões da SAF, decisões completamente fora da realidade do que o clube precisa e necessita, e agora tentando arrumar casa, o Pedrinho, né? E para isso, custa. Olha, vou te fazer uma pergunta. É loucura? É loucura falar de um retorno do Ramon Dias pra você? Não acho que seja o mundo perfeito o retorno dele. Mas dentro do que a gente pode analisar de opções no mercado, pra mim é a melhor opção. O Ramon? Primeiro, ele saiu muito com o confronto que ele tinha com a SAF. Não era com o Pedrinho. Inclusive, o contrato dele tá vigente. Ele tá no bid, né? Tá no bid. Então, assim, ele até teve uma questão de dívida com o Vasco, que ele não botou o clube na justiça muito em respeito ao Pedrinho. Eu acho que o Ramon ele tem uma parcela de culpa em erros na formação desse elenco, mas muito refém de uma empresa que não proporcionou os reforços que ele queria. Ele indicou, por exemplo, o Cuéllar, contrataram o Esforza. Só para dar um exemplo. O próximo Matos falou, né? Sim. Sobre isso, que ele mesmo não podia fazer muita Ficava coisa. muito amarrado por conta de um cenário complicado. Ele tem essa parcela, com ele o Vasco foi amassado pelo Nova Iguaçu, pelo Criciúma, passou aperto com a Água Santa, mas ele conhece o grupo, conhece o clube e já funcionou em um momento de fuga de rebaixamento. Entre Filipão, Mano Menezes, Carille, né, que está empregado, ou Ramon Dias, eu acho que o Ramon Dias seria uma escolha melhor para o clube. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Vasco, né? Álvaro Pacheco foi mandado embora, tem um possível nome para treinador chegando no Vasco. Ficou interessado, quer saber quem é? Então assiste esse vídeo até o final.